Seguindo para ajudar a diagnosticar a patologia, nós falamos dos sinais clínicos, né, do que pode ser observado, de rigidez, de dor durante o movimento, dos nódulos, da hipotrofia, da diminuição de força muscular e ADM, falamos da crepitação e agora a gente está falando das alterações radiológicas. Então, o raio-x ou exames de imagem costumam ser extremamente benéficos para auxiliar, vamos dizer assim, complementar o nosso diagnóstico de osteoartrose. Então, a gente pode observar no raio-x que há uma diminuição do espaço articular. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Há ainda uma esclerose óssea subcondral, que é uma deterioração do osso que está sob essa cartilagem articular. Há a presença ainda dos osteófitos marginais, que são as presenças das espículas ósseas na margem do osso, o desalinhamento ou deformidade articular, então há o desalinhamento dessa articulação, que pode vir associado à deformidade, como a gente mostrou, os nódulos são deformidade, ele altera o alinhamento do dedo, da articulação, e a presença de cistos ou nódulos. Tudo isso pode ser observado no raio-x ou algum exame de imagem, certo? Então, aqui no raio-x mesmo vai vir mais ou menos assim, essa diminuição do espaço, certo? Aqui é uma articulação de joelho, cadê minha setinha? Achei. Então, aqui, se vocês podem perceber que tem uma diminuição acentuada, uma diminuição desse espaço articular, ok? E aqui tem uma coluna também indicando, ó, que aqui é uma coluna normal, desse lado, coluna normal, onde a vértebra e os discos intervertebrais, esses discos eles estão hidratados, né, ricos em água, espaço preservado, e já aqui é uma coluna com osteoartrose instalada, onde nossos discos eles estão muito comprimidos, então eles perderam líquido, certo? E com isso há uma diminuição do espaço articular. Deu para ver direitinho aqui? Ok. Aqui também a gente tem uma imagem dos famosos bicos de papagaios, que nada mais são que os nossos osteófitos. Então, a gente vai aprender a falar bem bonito, que a gente não vai falar bico de papagaio. Os nossos pacientes é quem vão vir falando assim, certo? Tô cheio de bico de papagaio. Quando a gente vê na imagem, a gente vai ver mais ou menos assim, ó. Essas espículas ósseas à margem do osso, que são os osteófitos, que são os famosos, popularmente conhecidos como bico de papagaio, certinho? E aí vamos lá. Existe a fisioterapia, como a gente já sabe, ok? Mas em alguns casos existem outros potenciais de reparo para aquela articulação. Então, quando está no estágio mais avançado, estágio 4 mais ou menos, que a gente vai mostrar agora, existem algumas possibilidades de reparar aquela articulação de uma forma cirúrgica, tá? Então, sim, nossos pacientes eles podem evoluir para a cirurgia. Então, esses são os principais potenciais de reparo para uma osteoartrose. No potencial de reparo biomecânico, há a osteotomia, que nada mais é que uma dissecção cirúrgica óssea, visando a alteração da distribuição da carga ou melhora do alinhamento da superfície articular. Então, é feito através de uma cirurgia, um realinhamento ósseo, uma reestruturação dessa articulação. Há também ainda a possibilidade, também através de procedimento cirúrgico, a transposição de tendões, liberações de músculo, para alterar a força sobre essa articulação, e também utilizamos muito o uso de órtese. Esse, nós, fisioterapeutas, podemos tanto indicar quanto instituir e treinar com o nosso paciente. Então, uma coisa é certa, gente, em pacientes que têm problemas articulares graves e principalmente também se forem idosos, a gente não está preocupado em retirar as órteses. A gente quer mais é instituir, tá? Porque dessa forma a gente pode redistribuir o peso do corpo, do organismo, do ser humano, né, do paciente. A gente pode reeducar lá uma marcha com a órtese
no intuito de reduzir essa carga sobre a articulação afetada e dessa forma também a gente consegue preservar a mobilidade do paciente, a gente consegue deixá-lo independente na sua função o maior tempo possível e a gente consegue também fazer com que ele não dependa de ninguém, com que ele se torne, como se diz, uma autoestima, né? Melhor por não depender de ninguém para realizar seus movimentos. Então, o uso de órtese é extremamente benéfico para pacientes que têm uma articulação muito cometida, principalmente pelo intuito da redução da carga nessa articulação, certinho? Existe a retirada parcial ou total da cartilagem, então também por cirurgia, procedimento cirúrgico, é retirada aquela cartilagem que está toda comprometida e pode reinstituir uma articulação, uma produção de fibrocartilagem e reinstituir no local, certo? A gente também tem aquela questão da artroplastia, né? Por ser parcial ou total, que pode ser de joelho, de quadril. Então, é uma substituição da articulação ou só da cartilagem mesmo, tentando ainda preservar a articulação daquele paciente. O enxerto, que também por procedimento cirúrgico, pode ser realizado o enxerto de tecidos, potencial de síntese de matriz periósteo, quase que não sai. Gente, cadê a fono? Periosteal, que é o periósteo, tá, gente? Que é aquela camadinha que envolve o osso. O pericôndrio, que é aquela camadinha de tecido conjuntivo, bem fininha, que envolve a cartilagem. Então, ele também fica responsável por transportar facilitar o metabolismo, vamos dizer assim, do osso e da cartilagem, ou também por enxertos de tecidos da própria célula da cartilagem, que são os osteocôndrios, certo? Dei uma enrolada aqui para falar esses nomes, mas aqui nada mais é que camada que reveste o osso, camada de tecido que reveste a cartilagem e a própria célula da cartilagem, certo? Quanto ao número de articulações envolvidas, atentem-se. Lembra que eu falei para vocês, e só para relembrar, para a gente comparar, não esquecer e não confundir. A gente falou muito da artrite reumatoide na última aula, e a gente falou que ela costuma ser simétrica, que ela acomete mais de uma articulação. Nesse caso, a osteoartrose, ela pode ser apenas monoarticular. Então, ela pode ser pode ter apenas uma articulação envolvida, certo? Então, apenas, por exemplo, o paciente pode chegar queixando de um joelho direito que está acometido, que está doendo, com rigidez articular, com dificuldade de movimento, certo? Então, ela pode ser monoarticular, oligoarticular, que é até 4 articulações envolvidas, ou ela pode ser poliarticular, quando ela é várias articulações acometidas. Então, a osteoartrose, ela pode ter característica de envolver apenas uma articulação ou até várias, que é a poliarticular. Então, mono, uma, oligo, até 4 e poliarticular, mais de 4, certo? Os locais mais afetados no nosso organismo costumam ser o quadril, joelho, coluna, mãos, polegar. Quadril, joelho e coluna está muito relacionado com as sobrecargas do dia a dia. E mãos e polegar pelo funcionamento mesmo, né? Exigência de movimentos que a gente tem nessas articulações, certo?